Olá, galera do bem. Quarta-feira, dia do nosso papo, gostoso. E hoje, ETs. Não tem como, eles existem? Eles não existem? Onde eles estão? Por que demoram para chegar? Tá todo mundo curioso? Pois é. A minha convidada hoje, Maria Pereda, conhecida pelo mundo literário. Maria Pereda é formada em Química, com doutorado em Farmacologia pela Faculdade de Ciências Médicas na Unicamp. Isso. Certo? Perfeito. E agora dedica seu tempo ao Sol Negro, eu estou aqui com 2 best-sellers, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Boa noite, Maria Pereda. Boa noite. Obrigada pela Muito sua obrigada presença. pelo convite, é uma Os honra. ETs existem, eu quero saber. Eles Com existem? certeza. Estão chegando? Por imagem e semelhança, E eles Ângela de existem. Pascoal, uma das maiores ufólogas do Brasil, sempre com a gente, dando força e apoio. Ângela, e agora nós estamos com um vídeo aqui que eu quero mostrar já para essa galera do bem, que é uma reunião que aconteceu com o alto escalão dos Estados Unidos, onde eles estão comprovando que se comunicam e estão convivendo com 57 raças de ETs. Existem mais, mas eles dizem por enquanto 57. Dá uma olhada nesse vídeo. Manda aí, Roberta Calli. We have contact with aliens not originating from some foreign country, but from some other solar system. And I have been a party to that. Describe what they look like. I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that, when I got out in 1989, we had cataloged 57 different species. The situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had at least 3 types of the grays. You had some that were much taller than we were. The unique thing that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog were in fact humanoid. Now this created a situation where the scientific community was trying to figure out why that would be the case, because you would expect that if life evolved on other planets, that they would take on some type of other being, so to speak, not necessarily look humanoid or be bipedal such as we are. But apparently, we got quite a few of the species out there that are humanoid in appearance. Então, esse vídeo está muito claro, né, Ângela? Né? Está muito claro. Quer Mas dizer que eles estão convivendo com 57 raças e convivendo, digo, se comunicando. Na realidade, os governos do mundo inteiro sabem e fazem parte desse contato. Quem não faz parte ainda é a grande massa. Mas essa reunião agora está explícito, né? Está explícito. E eu trouxe para mostrar, olha, não somos nós que estamos dizendo. São pessoas de primeiro escalão de governo federal que estão dizendo. Entendeu? Então, olha a responsabilidade de um vídeo desse, né? Maria Pereda, tem dúvida que eles existem? Não, claro que não. Nenhuma? Não tem como provar ainda, mas é elementar que existem, porque nós existimos. E só olhar na nossa evolução, a escala evolutiva do homem, e entender que nós fomos manipulados geneticamente. Então, agora a pergunta não é de onde eles vieram, né? Porque são vários, né? Uhum. São vários. Na verdade, nós não temos como saber quantos são. Nós podemos dizer assim, os humanoides são os que são mais próximos de nós e nos deram, digamos, a origem e a evolução que eles interferem na Terra para que sejamos uma raça melhor. Nós temos vários tipos de seres, os mais positivos e os mais negativos. Existe todo um plano positivo para que nós sejamos melhores. E eles estão interferindo nisso, criando outros seres que são até melhores do que nós. E tem um plano que, digamos assim, nós somos seres híbridos. Como híbridos, existem outros híbridos de nós, com outras raças. A hibridização é a panspermia do universo. É como se fossem abelhas soltando pólen, criando imagens e semelhanças de nós mesmos em variações de vibrações, em variações de características e de ancoragem de dimensões diferentes, criando planos diferentes. O Papa João XXIII, no vídeo que nós já apresentamos aqui e tem em arquivo na internet, ele apresentou um vídeo simulando a visita de um extraterrestre para ele lá no Vaticano, né? E depois de uma conversa maravilhosa que ele teve durante 20 minutos com o ET alto, bonito, são vários tipos, né?
ele, por telepatia, né, a conversa, ele disse ao secretário, ele disse umas coisas lindas que conversou com o ET e depois ele terminou dizendo: somos todos filhos do mesmo Deus. Isso comprova realmente que o nosso DNA é 99% garantido que o DNA é deles? Sim, a ideia de Deus, ela pode ir até uma coisa que é infinita. É uma consciência que ela não tem fim e tem diversos níveis, diversos graus. Digamos que num determinado grau onde se criou uma raça humanoide, onde surgiu pela primeira vez a aparência humanoide, seja em dimensões distintas da nossa, mas ainda a massa densa, a forma física se manifestou, esses vários foram se dividindo em outras raças, em locais diferentes do universo, e geraram a nós mesmos, né? Então, esses são a nossa família galáctica. Então, nós nos relacionamos, assim, somos relativos a esse Deus original, que é um Deus com letra minúscula, que é um Deus geneticamente que nos criou e que manipulou um sistema para que, digamos, as almas pudessem ter experiências em diversas densidades, em dimensões, com uma aparência humanoide. Essa é a nossa família galáctica. Então tem um Deus com letra minúscula, D minúsculo, mas existe o Deus com D maiúscula, que é a consciência que inspirou essas divisões, essas criações como um todo, para saber mais de si mesmo, para conhecer-se mais, para experimentar mais. E para evoluir mais. Isso, através do conhecer, a evolução está interligada. Angela, qual é a diferença entre alien e extraterrestre? Bom, o alien, ele não é uma coisa humanoide, né? Ele é bem diferente, né? Como que ele é? Bom, o alien, imagina que seja um bicho, mais ou menos, né, Maria Pereda? É? O ET, na realidade, ele é parecido conosco. É um irmão com algumas diferenças características só. Olhos, bocas diferentes, mas um alien é uma coisa... O reptiliano? O reptiliano... Eu não posso ouvir esse nome que eu lembro de você, Angela. Pode ser extraterrestre. Só vou explicar, dar um complemento no que a Cris falou. Extraterrestre é uma definição que geneticamente se relaciona conosco. Ele não é da Terra, mas geneticamente está relacionado conosco. Então ele é extraterrestre. O alienígena, ele não tem nada a ver com o nosso DNA. Então ele não se relaciona ao nosso histórico de DNA. Portanto, ele é um alienígena. Entendi. Nós temos alienígenas na Terra. Por exemplo, segundo canalizações, e isso bate em vários médiums, os golfinhos e as baleias são alienígenas terrestres, porque eles não se relacionam com o nosso DNA, mas eles foram colocados aqui por sirianos, trouxeram eles para fazer uma ancoragem de frequências, para poder ancorar as frequências que eram necessárias para a Terra naquele momento. Então, nós temos alienígenas presentes na Terra, que são terrestres já, porque tem milhões de anos em desenvolvimento aqui. E tem como a gente saber que eles Geneticamente, os geneticistas estão descascando esse enorme abacaxi agora, que é vendo que não existem correlações em espécies ancestrais. Então, eles ficam com o famoso enigma da evolução darwiniana, que ela não tem como se correlacionar, ela não se liga. Antigamente, a história de Darwin podia ser levada ao extremo. Não é que Darwin está errado, ele está errado no conteúdo completo. Existe evolução, mas não da forma como ela foi falada. Então, existe um período na história da Terra em que existe um grande espaço sem preenchimento da questão da evolução. Uma lacuna, né? O período cambriano, por exemplo, é esse período. E pós-cambriano, existem espécies que surgiram que não se correlacionam com as espécies anteriores. Entendi. Então, nós temos um problema que os geneticistas, aos poucos, desvendando o DNA e o genoma, melhor dizendo, o genoma desses animais, tentando fazer o genoma de espécies mais antigas, eles não conseguem correlacionar. Agora, Maria Perito, me responda uma coisa. Se somos todos filhos deles, né, por genética, por que nos abandonaram? Nós somos filhos deles e nós temos os nossos filhos também, né? Não fomos abandonados, fomos respeitados, é diferente. Nos deixaram evoluir. Chega uma hora que o passarinho a passarinha mãe empurra o filhotinho para fora do ninho e deixa que ele evolua. Então, o seu livre-arbítrio, a sua escolha, o seu desenvolvimento, a sua vida tem que estar por conta.
Então, aqueles que são os mais bonzinhos nos protegeram dos que não queriam sair daqui, criaram uma situação de uma quarentena. Essa quarentena começou oficialmente, foram várias, mas a última em 3500 a.C., quando os deuses se foram, segundo se conta na história do Egito e se conta na história dos maias. Eles contam que os deuses se foram em 3500 a.C. e que o mundo, então, passaria a ser outro a partir de 21 de dezembro de 2012. Não era que ia acabar tudo, e sim que a partir desse momento a quarentena desapareceria. E um novo mundo poderia ser feito, que é um mundo onde existirá a integração. Então os governos mundiais sabem que é inevitável essa integração. É por isso que agora eles começaram a liberar pessoas para contar coisas que antigamente elas seriam eliminadas, né? Por que essas pessoas agora estão contando e não estão sendo eliminadas? Porque existe um plano para liberar informações, para que aos poucos as pessoas saibam e criem uma confiança e criem na sua tela mental que esse contato que sumiu em 3500 a.C. será retomado. Pode ver que a humanidade emburreceu em 3500 a.C. Até então tinha cidades maravilhosas, construções incríveis, e a partir de 3500 a.C. a humanidade veio só ficando mais burra, né? Depois ela começou a evoluir de novo. Por quê? Porque aqueles que estavam lá interferindo, ajudando, passando conhecimento, se foram, porque houve um acordo, né? E agora eles podem voltar. Só que não é porque eles podem voltar a partir de 21 de dezembro de 2012 que eles vão ficar com as naves pousando por aqui. Nem pode também, porque a nossa frequência não aceita isso. Então, é um processo que a partir de 21 de dezembro de 2012 inicia-se. E é por isso que as informações estão sendo soltas aos poucos. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade. Tem alguma relação dos ETs com aqueles bichos antigos que eram monstros, tipos dinossauros, que de vez em quando eles acham uma ossada aí que se comprova que eles eram imensos? Tem alguma relação desses bichos com os ETs? Isso é uma curiosidade minha, que eu sou leiga. Segundo consta, até os Atlantes eram mais altos do que nós, chegavam a 2,5 metros e por aí vai. Então, os Anunnaki também, que tem a história nas tábuas sumerianas, também se contam que eles eram o dobro. No Egito você tem várias gravuras onde, não só porque os faraós eram divinos, então eles desenhavam eles com o dobro do tamanho para parecerem mais divinos, não, é porque existia esse povo que vinha de fora e realmente eles eram mais altos. Então existem, claro, humanoides mais altos e eles estiveram por aqui. E essas ossadas, tem várias ossadas encontradas, só que ficam escondidas. Elas vão para o subsolo do Smithsonian Institute e lá ficam guardadas. Por quê? Porque os arqueólogos, acadêmicos, eles não têm como contar essa história. E como eles não têm como contar a história teria que ser reescrita academicamente, existe todo o processo de retirar da frente aquilo que se encontra, que não bate com a história da evolução do homem, não bate com aquela história de 5.000 anos antes de Cristo, que aí tudo começou, né? E essa historinha que já não dá mais para ser sustentada, é essa que é varrida aos poucos, mas que estão começando a soltar, porque a história da humanidade é muito anterior a 5.000 anos antes de Cristo, onde haviam civilizações extremamente avançadas. Entendi. Ângela, existem ETs bonzinhos e os ETs que não são bonzinhos, vamos dizer assim, para não dizer malvados. Com certeza. O que os não bonzinhos fazem? Que eles não são bonzinhos? Bom, imagine que o ser humano, eu vou me basear pela nossa própria raça, né? O que as pessoas, os seres humanos não bonzinhos fazem? Aqui eles matam, roubam. É a mesma coisa, né? Acabam com o país. Na realidade é um padrão de ética, né? E talvez a ética deles seja diferente da nossa ética, porque ética é um comportamento nosso, adquirido, né? Isso é ético fazer, aquilo não é ético. Mas quem disse para nós que é ético você matar um animal para comer? A gente colocou isso como ético, mas cosmicamente dizendo, é ético. Então talvez eles tenham um padrão de ética diferenciado, mas pelo que nós vemos, eles ainda fazem isso, porque aparecem aí gado todo mutilado, inclusive teve um problema num zoológico há pouco tempo atrás, aqui em Varginha, também com vários animais mortos, quando houve aquele contato do caso Varginha. Então, eu acho que é mais ou menos o nosso mesmo nível de ética, né?
Posso adicionar uma coisa importante no que ela está falando, que é isso mesmo? A similaridade deles, a semelhança, tem a ver com a densidade de matéria onde estão. Então, nós estamos, por exemplo, na quarta dimensão, terceira de espaço, a quarta de tempo. E dentro da quarta dimensão tem 7 densidades de matéria, que varia muito na compreensão. Nós hoje estamos na quarta densidade de matéria. Seres que estão na quinta densidade de matéria, eles não estão ligados ao ego da mesma forma que nós estamos. Então, eles não têm o mesmo padrão de densidade, mesmo padrão de pensamento, de sentimento que nós. Então, quanto menos densos, mesmo que dentro da terceira dimensão de espaço e quarto de tempo, mais energia, menos matéria. Portanto, eles têm uma outra forma de lidar com as coisas, são mais éticos, sim, são menos pegos pelas armadilhas do ego, né? Não quer dizer que já são puros e divinos, porque isso teria que ser numa outra dimensão, mas são mais corretos, mais harmoniosos, mais positivos do que negativos. Então, tem essa variação toda que nós temos que levar em consideração. Entendi. Angela, e por que eles, os ETs, não se mostram às claras no céu? Não adianta que eu vou te martirizar com essa pergunta. Eles dependem de um poder maior desse planeta aqui para poder aparecer? Eles dependem? Olha, na realidade eu acho que existe até um acordo entre os governos. Se o próprio governo diz que teve contato com 57 raças e a humanidade ainda nem viu eles por perto, é porque existe algum tipo de acordo, né, Maria Pereira? Deixa eu colocar nesse aspecto, tem isso, que é a questão do acordo, mas vamos de novo voltar para a questão da densidade e dimensão. Esses mais positivos não conseguem pousar na Terra hoje. A Terra é densa, a nossa vibração é densa, nós temos uma matrix frequencial que não aceita essas naves, não tem como eles virem, a não ser em grupo, e ficarem muito alto para poderem ser vistos, porque se eles forem fazer um touchdown, que se fala, né, descer, eles vão criar uma explosão, uma quebra de frequências que pode gerar cataclismo mesmo. Então é perigoso. Eles são muito mais vibracionais do que nós. Então não é possível esse contato enquanto nós formos densos. Então esses extremamente positivos aguardam que a nossa frequência, o nosso padrão de vibração, a nossa tela, a nossa matrix projetada, possa ancorar a frequência deles, coisa que ainda não é possível. Então, esses que descem com as navezinhas, naquela brincadeira que nós fizemos uma vez, é para ficar, é para correr, eu digo corra, porque os que descem com as navezinhas são densos, como nós. E são parecidos com a gente, então, tem né? ego, da mesma forma. Esses que não conseguem descer ainda são os mais positivos. Entendi. Mas tem muita coisa ainda que a gente quer perguntar. E assim, e você, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para a nossa querida Maria Pereira e a nossa Ângela de Pascoal? Ó, tá aqui no vídeo o endereço. Pode mandar o seu e-mail, perguntar, que elas vão responder com o maior carinho, tá? Como tem muita coisa para falar, que eu fico ansiosa, que eu quero perguntar tudo de uma vez, a gente vai para um breakzinho rápido, galera do bem, mas não sai daí, que na volta... A Ângela trouxe um vídeo aqui, que é uma declaração de um oficial da KGB afirmando... Não, é do Vaticano. Do Vaticano, perdão, você escreveu errado aqui para mim, então. Hein? Então é do Vaticano afirmando quantas raças são e como eles estão se comunicando. Já, depois do break. Me siga no Instagram, @LucimarAparise. Naquele papo gostoso dos ETs, que a gente tem muita coisa para perguntar ainda. Mas enquanto isso, vamos ver o vídeo do Vaticano. Presta atenção, galera do bem, depois vocês escrevem para ver o que vocês acham. Vuelven a decir que la Iglesia está a favor de que se acepte la existencia de la vida en otros planetas. Fernando Correa. A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la Iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y, por tanto, uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. Esta es una declaración histórica del director del Observatorio del Vaticano, el padre José Gabriel Funes, que en mayo del 2008 realizó la afirmación más importante de la Iglesia Católica en 2000 años.
El Vaticano ha aceptado que los seres inteligentes que existan en el universo deben ser considerados como nuestros hermanos de la creación. Así fue publicado en el periódico oficial del Papa, cuyo astrónomo en jefe, respecto al fenómeno ovni, señaló: Son objetos que no han podido ser identificados. Yo no niego que puedan existir. El astrónomo del Papa también habló de la búsqueda de vida extraterrestre. Pero vivimos en una galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia que tiene miles de millones de estrellas. Y es posible que en esta estrella haya otros planetas y que en esos planetas se haya podido desarrollar la vida. Después, en octubre y noviembre del 2009, por primera vez en el Vaticano, en el Observatorio de Castel Gandolfo, se llevó a cabo un congreso de astrobiología. Su Santidad Benedicto XVI anunció el incremento al presupuesto de los astrónomos de la Spécola, es decir, el observatorio, que ahora se dedica también a la búsqueda de vida fuera de la Tierra. La noticia fue presentada por Telegiornale 5. Al centro del convegno l'astrobiologia, la scienza che studia per l'appunto nuove forme di vita fuori dalla Terra. E tra molte ed altre discussioni, padre Funes, direttore della Specola Vaticana, non si lascia scappare la battuta immaginando un incontro tra uomini ed extraterrestri. Un interessante scambio di culture e civiltà, dice, come quando gli americani hanno incontrato gli europei. Durante el Congreso de Astrobiología, Benedicto XVI aprovechó para pedir perdón por el trato que le dieron en el pasado a Galileo Galilei. Y luego el Papa deseó mucho éxito en estas labores a sus astrónomos, que ahora llevan su bendición en vez de su censura. La postura del Vaticano es claramente de apertura respecto al fenómeno extraterrestre, adecuándose así al ritmo de los tiempos. Una postura que nos hace ver que en las más altas esferas del Vaticano se preguntan si los extraterrestres ya están aquí. En este sentido, hay que tener en cuenta que existió un acontecimiento a inicios del 2008 que hizo que el Vaticano modificara su postura respecto al fenómeno ovni extraterrestre. Una serie de reuniones secretas que ocurrieron en la Organización de las Naciones Unidas los días 13, 14 y 15 de febrero del 2008, en las que se habló de los extraterrestres. En estas reuniones secretas participaron personalidades como el arzobispo Celestino Migliore, observador permanente del Vaticano en la ONU. La Federación Europea de Aviación también habló de estas reuniones secretas y en su sitio presentan que el piloto francés Gilles Laurent fue la fuente de información, puesto que también él participó en estas juntas confidenciales, al igual que el ministro Sir Jan Kerim de la ex República Yugoslava de Macedonia y el investigador Sir John Sawyers. Reuniones en las que la ONU, en conjunto con el Vaticano, preparan un mensaje respecto a los extraterrestres en la Tierra para el año 2013, cuando la humanidad esté más y mejor informada. En el pasado, la Iglesia censuró esta búsqueda científica. Ahora en el Vaticano la postura es diferente. Es de investigación y de apertura respecto al fenómeno de los seres extraterrestres. Gente, é emocionante esse vídeo, muito forte. É forte. Quem declarou foi o diretor de astronomia do Vaticano, que é o Gabriel Funes. Gente, é muito forte, eu fiquei emocionada. Ele ainda no final falou, né, que antigamente a igreja era contra. A igreja sempre era contra, e que agora a igreja foi obrigada a assumir, né, junto com todo esse poder, né? É verdade, a gente até percebe essa movimentação da Igreja Católica para informar realmente, em breve tempo, a Maria Pereira pode falar um pouco mais sobre isso, que eles estão chegando. O próprio Vaticano já está com essa informação na mão. Para mim é uma surpresa muito grande que tenha vindo da igreja, porque eu esperava que a igreja fosse a última. No entanto, a igreja foi a primeira. Inclusive o Papa, que declarou que os ETs estão aí, né? É, pois é. Nossa, Anjo, então eles estão chegando já. Estão chegando. Para a igreja está falando, nem vou perguntar, né, quando eles estão chegando. Para a igreja está falando que significa que somos todos irmãos, não é assim que eles dizem? Somos todos irmãos. Como disse o Papa João XXIII, somos filhos do mesmo Deus. É isso aí. Nossa, eu fiquei emocionada agora. Então eles vão se apresentar para a humanidade logo, né, Maria? Vamos dizer assim, a igreja é um partido político, é um partido político. Então vai ter as brigas políticas, estão havendo negociações com os governos mundiais e com igrejas poderosas
para que a coisa seja feita de acordo com uma harmonização. Tem os grupos de extraterrestres que querem harmonização e tem os grupos espertos de extraterrestres, menos positivos, que estão dando vantagens e manipulando grupos que já nos manipulam, né? Que são os da Terra. Né? Então, esse jogo, por imagem e semelhança, ele vai continuar existindo. De novo, nós vamos ter grupos que vão dizer, este é o minha turma, a minha turma é mais poderosa, a minha turma é especial, esses são os eleitos principais, enquanto que os outros vão ficar em situação de desmerecimento, porque essa é a manipulação da densidade física do ego. Isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida que a igreja vai manipular aquilo que lhe interessa, porque as igrejas são partidos políticos, né? Com perdão, e eles estão de quem é vivendo, religioso. tem alguns vivendo entre nós? Esses que podem estar vivendo entre nós são os híbridos. A maioria das pessoas, elas têm aquela ideia de que o ET é aquela coisa esquisita. Tipo alien, né? Sabe, meio bicho. Quando, na realidade, o ET que veio para falar com o João 23 era um homem bonito, alto, loiro até. É verdade. Então, não tinha esse aspecto de reptiliano. Reptiliano, não é verdade. Então, existe alguns entre nós reptilianos são humanoides também, tem reptilianos humanoides e reptilianos não humanoides. Nós temos DNA reptiliano, nosso centro reptiliano está no cérebro, né? Então não podemos esquecer que também temos DNA deles, e é por isso que temos medo, por isso que somos aprisionados facilmente. Mas não quer dizer também que eles são negativos, quer dizer que o padrão deles é outro. Então existem, pelo que se fala, 7 raças híbridas. Nós somos a 6ª raça híbrida, né? Então, várias raças híbridas que podem se parecer mais ou menos conosco. Existem raças híbridas de nós, que são mais parecidas conosco, e outros que nos fizeram, que também são parecidos conosco. Esses que vão se apresentar primariamente serão os mais parecidos. Para quê? Para não chocar. Então, de acordo com a frequência que tem na Terra hoje, isso pode começar, a apresentação física oficial, pode começar desde 2027 até 2030 para frente. Então, oficialmente, pelo padrão de energia, se a mente dos humanos na Terra conseguir ter uma nova padronização, uma nova frequência, criar-se na Terra um aceite maior, uma visualização, o que acontece no mundo? Por que nós vemos coisas? Por exemplo, os índios, os indígenas das Américas, quando os espanhóis chegaram com as caravelas, eles não enxergavam as caravelas. Eles enxergavam deuses. Por quê? Porque o padrão mental deles era outro. Eles começaram a enxergar caravelas como caravelas, aí se tocaram que deuses eles não eram de jeito nenhum, não só pelas suas atitudes, mas porque eles começaram a vê-los como eles eram. Nós enxergamos as coisas de acordo com aquilo que nós temos dentro de nós. Nós projetamos uma matriz externa. Então, para que nós possamos projetar uma matriz externa onde eles estejam presentes, porque eles já estão aí, nós não os vemos. Porque algumas pessoas em avistamentos veem naves, tem 3 aqui, 2 estão vendo, 1 não está vendo nada. Por que 1 não está vendo nada, 2 estão vendo? Ou porque uma cidade inteira tem uma procissão de, como aconteceu em Phoenix, né? Em Phoenix, uma procissão de naves dos IAL, que não podiam baixar porque a frequência deles é alta, e parte da cidade de Phoenix viu, parte da cidade de Phoenix não viu. Por quê? Porque as pessoas não estão na tela mental conectadas. Então, o que esses governos estão fazendo, o que o Vaticano está fazendo, cientistas que estão liberando informações por ordens ou não, porque são permitidos, criando para nós uma tela mental, onde o nosso controle remoto da televisão vai ligar no canal, onde sintoniza aquela frequência e eu os vejo. É assim que funciona. Liga no canal da Lucimara Paris, eu tenho certeza que vai ver ET, porque isso tudo está sendo uma preparação para que as pessoas estejam abertas a esse assunto. Pode entrar no meu site, lucimaraparis.com.br, ou no meu YouTube também, que está tudo lá, todo esse papo está tudo lá. Antes já está chegando perguntas, se chegar mais pode mandar, viu, Roberta? Pode mandar aqui, que o internauta está perguntando. Abduções, é o Gabriel Romano, lá de Carapicuíba, ele diz assim, abduções são ocorrências negativas como descrito pela mídia, dona Ângela? Bom, depende do ponto de vista de quem está sendo abduzido, né? De ponto de vista de quem passou por uma abdução, inicialmente é negativo. Mas logo depois de alguns anos, torna-se positivo. Por quê? Porque você percebe que você deu um upgrade existencial, tanto na questão de busca interior,
E o que uma pessoa abduzida pode aprender com isso? Sofre a pessoa? Eles ficam dando injeção? Ficam cutucando? Não é isso. Pelo que o juiz federal falou aquele dia, ele disse que sofre. Não, na realidade eles fazem alguns exames, só que assim, o contato com eles se torna uma coisa de muito aprendizado, eles têm muito a passar pra gente. A gente entra num novo nível de frequência, isso é muito claro. Eu falo com conhecimento de causa. Você entra numa outra dimensão de frequência e você começa a ser uma pessoa mais afetuosa, mas de uma forma mais, também não dessa forma muito humana, né? Mas uma forma mais equilibrada, sabe? Você tem algo, por exemplo, que nós, curiosos, podemos fazer para acelerar esse processo de encontrar os ETs positivos? Bonzinhos. O que você acha, Maria? A criação da tela mental. Primeiro é conhecimento. Então, isso que ela está falando, tem que tirar o medo. É isso mesmo. Por que existem abduções? E sim, extraterrestres mais negativos e os mais positivos. Então, esses que são mais positivos, eles estão levando nosso material genético para criar outras raças de onde nós podemos nos ancorar. Vamos lembrar, nós somos seres multidimensionais. Nós estamos aqui agora, mas nós, esse eu, persona, sou eu. Ok, estou aqui na Terra. Só que o meu eu superior me divide em vários eus. Alguns eus meus estão em outros planetas, em outras realidades, em outras densidades. E esse outro eu meu fez um acordo com outro eu, de um outro ser, para que a gente fizesse uma experimentação genética, para que eu mesma pudesse encarnar em uma civilização mais avançada. Então o pessoal fala assim, eu quero ser levado para uma civilização mais avançada. Ok, mas fisicamente você não vai ter compatibilidade com aquela atmosfera, com aquela frequência, mas você terá compatibilidade se fizerem um outro corpo, tipo avatar para você, para naquela realidade você ancorar o seu eu lá. Então esse eu superior que eu não lembro agora, porque mas eu só lembro de mim. Mas tem pessoas que não entendem do eu. Tem pessoas que não entendem. É difícil para entender. Então, elas passam a entender quando e aí nas elas vão abduções precisar passar por tudo isso para ficar pronta para ver um ET? Esta personificação não lembra, porque esta personificação é isolada. Nós vivemos na separação. Deus no céu, eu na terra. Tudo é separado, porque nesta realidade onde estou, eu acredito, e assim foi me dito, que é tudo separado. Só que não é a verdade. A verdade é que somos seres multidimensionais. Esses seres são multidimensionais. Na multidimensionalidade, nós já convivemos juntos. O problema é a separação. Onda, né? O que está sendo nos dito agora é que a gente lembre que nós não somos isto. Nós somos também isto. Nós estamos também nisto. E através disto, o nosso material genético, misturado a frequências maiores, possibilita que isto se recorde daquele outro, que também é ele. Tá. Agora me fala, claramente, Maria Pereta, que tipo de vida que eles levam? Pelo menos os bonzinhos. Eles transam, eles namoram, eles beijam na boca, eles brigam. Como é que é? Ou não faz nada? Estava esperando essa. Por imagem e semelhança, na mesma densidade física, os humanoides como nós se reproduzem similarmente. Os que deixam já a quarta densidade física e passam para a quinta densidade física, já passam, mesmo com uma semifisicalidade, passam a reproduzir ainda masculino e feminino existindo, macho e fêmea, masculino e feminino. Eles não mais precisam fazer o ato em si, e sim criam uma bolha. Então não faz amor? Não digo que não tenha o mesmo tipo de sensação, o que você não precisa é o toque físico, porque a fisicalidade ela deixa de existir da forma. Tem aquele filme que se passou antigamente, Barbarella, até lembrei esse nome agora, nem sei como fui lembrar, que fica assim, ó, fazendo amor só assim. Só na mão com mão. Mão com pra mão. Nós que somos físicos, a gente não entende, mas assim, eles se põem de frente um para o outro e criam uma bolha, que seria um vesica-piscis, de uma bolha de beijo na boca, nem pensar, então. Bom, eles passam a não ter mais a necessidade do ego. Veja, você está falando do amor do ego, que é uma forma de retornar à fonte divina. Então não tem amor? Tem, eles são mais amor. Quanto mais energia, mais amor. Não tem a fisicalidade da matéria que te leva a um outro tipo de amor. O amor do ego. Então, se eles têm menos ego, não precisa a mesma fisicalidade. Eles criam através de uma bolha plasmada. É um plasma energético que cria um novo ser. Consciência entre os dois.
Maria, lindíssimo. Eu já volto, né? Que eu tô nervosa com um beijo na boca, hein? Não, você vai continuar dando O Sol beijo na Negro, best-seller da Maria Pereda. Fala um pouquinho, o retorno das sociedades secretas. Okay, o Sol Negro é uma trilogia, estou ainda no meio do terceiro, porque as atividades são muitas, estamos atrasando um pouquinho, mas o primeiro livro é o de capa escura, que é o Retorno das Sociedades Secretas do Vril, e o segundo é A Cidade Secreta do Vril. Eles estão disponíveis pela editora Hércules. Em breve estarão nas melhores livrarias do Brasil, porque foi feita uma grande tiragem para distribuição, mas por enquanto, quem quiser tê-los, tem que ser pela editora Hércules, pelo seu próprio site, frete único pelo Brasil todo, e é muita aventura, é mistério, suspense, ação, tem uma ligação também com a história dos extraterrestres, de leve, porque os personagens principais, eles são manipulados geneticamente para poderem fazer as coisas que eles fazem nos livros. Entendi. Maria, um dia, Ângela, nós seremos os ETs de outras civilizações? Belíssima pergunta. Sim, sim. Assim que nós atingirmos a nossa união com a família galáctica, nós passaremos a fazer exatamente o que eles fazem. Passaremos a interferir sobre uma certa regra em outras civilizações. O Bashar, que é um ser que eu gosto muito da história que ele conta, ele diz que tem uma estrela chamada Barnard Star, onde existe uma civilização que está exatamente humanoide, no padrão que nós estávamos na época da Renascença. E que esta será o primeiro contato onde nós, os ETs deles, aparecerão. E vai levar muito tempo para isso acontecer? Ou seja, para a gente nunca mais beijar na boca? Em 1000 anos, aproximadamente. Para a gente mudar a nossa frequência vibracional, você tem 1000 anos para voltar para a Terra e reencarnar e continuar dando beijinhos. Você entendeu, Ângela, como é que é? 1000 anos na roda do Sansara, beijando muito. E nesse mundo, não existe reencarnação? A reencarnação é eterna. Você existe e você sempre vai existir. Somos Tudo que imortais. existe é a imortalidade. De uma forma ou de outra, você continuará existindo. Isso aí é a primeira lei que existe, a lei da nossa realidade. Você existe, não há nada que você possa fazer para mudar isso. E a segunda lei é a imagem e semelhança. O uno são as suas partes estão no todo. Então, nós somos uma parte do todo, o todo é feito por essas partes. Essa é a segunda lei. Então, a imagem e semelhança está eterna. Você existe, você não morre. O que muda é o seu corpo. A matéria tem periodicidade. Mas aí muda a consciência, né? Você tem várias ao mesmo tempo. Você não está só aqui agora, Lucimara. Você só se lembra da Lucimara Paris. Só que, além desta Lucimara Paris, existem outras Lucimaras em realidades paralelas. Uma coisinha que assim, eu fico curiosa. Por exemplo, a ideia, ela existe, né? Assim, no ar, né? Que ela tá me... Você vê, né? Como é que é a pressão. É só pressão. É uma aqui. pressão. Assim, você tem uma ideia legal agora. Uma ideia legal. E uma outra pessoa nos Estados Unidos tem a mesma ideia. Isso. Maravilhosa pergunta, gostei. Criação, criatividade é uma canalização de você para você mesma, do eu superior de você para você aqui embaixo. Esse eu superior, existem outras versões, existem outros irmãos seus que saem desse mesmo eu superior. A informação está lá. Então, você canaliza a informação, aliás, você é um ser canalizado. Nós estamos canalizando o tempo todo, a nós mesmos. Né? E outro ser que é da mesma versão que você, está recebendo a mesma canalização. Então, as ideias que são obtidas ao mesmo tempo, por sincronicidade, têm a ver com a mesma frequência. Entendi. Gente, olha a minha cara. Hoje foi vamos bom, fazer né? junto. Acabou o papo, você acredita? Chegando no final do nosso programa, quero agradecer aqui a direção de cortes da minha querida Roberta Calli, a produção de Alexandre Vitorino, a direção geral do Alexandre Polese, que está em casa. Alexandre, beijinho, volta logo que você está fazendo falta. Hoje com a participação de Maria Pereda, muito obrigada. Muito obrigada, pela sua é um presença, prazer. Foi maravilhoso. Me diverti bastante. Você precisa voltar, que eu quero saber da água em Marte, que é o que nós vamos falar assim que ela voltar. Ângela de Pascoal, uma das maiores ufólogas do Brasil, sabe muito. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Gratidão. Galera do bem, me sigam no Instagram, @LuciMaraParisi. Quarta-feira eu estarei aqui na TV Geração Z, ao vivo, às 21 horas.